Graça e paz, irmãos, da paz do nosso Deus. Amém. A todos vós. Eu confesso que eu já estou com saudade dos irmãos, né? Nós passamos aí esses dias, desde sexta-feira, considerando a palavra e desfrutando da comunhão em Cristo Jesus. Então a gente fica já com saudade. E queremos que os irmãos olhem por nós, né? Olhem por nós. Olhem para a nossa vida espiritual, a nossa casa, os nossos filhos. Nós carecemos das orações dos irmãos. E sabemos que, na medida em que os irmãos vão orando, falando com Deus, o Senhor vai mexendo com toda a nossa estrutura. Temos a capacidade de prosseguir em pé, caminhando para a glória de Deus, né? Então, muito bom. Os irmãos estão lembrando do texto que nós estamos considerando, não? Filipenses. Muito bom. Vamos ler esse texto para nós não perdermos a nossa meta, né? O apóstolo Paulo falando da igreja de Filipos, em Filipenses 3, 12 em diante, diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Cristo. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando as que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Nós queríamos que os irmãos sempre pensassem nesse texto, pelo fato da ousadia deste homem de Deus que tanto apreciamos, pela sua fidelidade, pelo modo de falar, pela sua firmeza em Cristo Jesus. Paulo, aquele que era perseguidor e se tornou um grande evangelista, o cuidado que ele tinha com a igreja, o amor que ele tinha com a igreja, com as igrejas, né? E nós temos aprendido isso muito. Senhor, dá-me a condição de ter a visão desse homem tão precioso, Paulo, né? Eu estava pensando nessa tarde o fato de nós estarmos considerando esse último versículo, 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A necessidade de nós esquecermos aquilo que nos incomoda na nossa vida espiritual, mas tendo como um objetivo, uma proposta diante de Deus, em prosseguir para a glória do seu nome. E uma das coisas que nós estávamos pensando esses dias, conversando com o nosso irmão, sobre detalhes da nossa vida de fé, nossa vida de esperança, a nossa vida em ter o prazer de estar falando com Deus, um prazer de estar trabalhando para o Senhor, um prazer de estar junto com os irmãos, um prazer de estar louvando, ou seja, envolvido nos trabalhos do Senhor. Tem que haver uma proposta do nosso coração. Irmãos, se não houver proposta, pouco vamos fazer. Porque quando nós temos uma proposta diante do Senhor, nós vamos até o final, se o fizermos de todo o nosso coração. Uma proposta. Na nossa vida secular nós temos muitas propostas, não temos? Estava conversando com a irmãzinha. Desculpa, esqueci seu nome. Thaís. Desculpa, Thaís. Depois de 60, meu filho, você não sabe o que acontece. Estava conversando com a Thaís. Eu pensei, e aí, Thaís, como é que você está? Tudo bem? Ela falou para mim, estou trabalhando.
estou em 2 empregos, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Uau, não trabalha a Thaís, né? Mas por que ela faz essas coisas? Porque ela tem uma proposta. Não sabemos o projeto da vida dela, mas ela tem uma proposta, por isso que ela está desenvolvendo esse trabalho. E muitos irmãos hoje estão trabalhando com o Senhor em missões porque tem uma proposta. E nós que estamos aqui nesta igreja local, nesse trabalho de 40 anos, irmãos, temos que ter uma proposta na nossa vida diante do Senhor, para a glória do nosso Deus. Amém? Amém. Qual é essa proposta? O que você tem proposto para o Senhor é muito importante para a sua igreja local. Qual é a sua proposta? Trabalhar, desenvolver projetos, estar cooperando com os irmãos. Qual é a sua proposta, meu? Todos os homens que foram vencedores na palavra tiveram proposta. Paulo tinha uma grande proposta. Até o final. Lá no final ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Eu não tenho dúvidas que essas coisas aconteceram porque ele tinha uma proposta. Qual é a proposta? Veja só, vamos ver um texto que eu lembrei agora, que está lá em Daniel. Nós vamos ler só um versículo. 1 Daniel, versículo 8. Eu quero que o irmão leia esse texto. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ok. Tem uma outra tradução? E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Mas ele fez o quê? Propôs no seu coração. A tradução da irmã está aqui. Resolveu a mesma coisa. Ele propôs no seu coração em não se contaminar. E nós sabemos a história de Daniel, homem de Deus tremendo, no meio de um povo idólatra. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Olha, o vinho, as porções, os manjares do rei, olha, era tremendo, eram coisas gostosas, né? Igual essa comida que nós comemos hoje na hora do almoço. Estava uma delícia, nós estamos de parabéns, viu? Que delícia! Mas ele propôs no seu coração: para mim não serve, porque essas comidas são oferecidas a ídolos, para mim não. Ele propôs no seu coração, e nós vemos que no final Daniel foi um homem vencedor, porque ele propôs no seu coração em não se contaminar. Qual é a sua proposta, meu irmão? Qual é a sua proposta? Em não se... Quando eu me casei, quero falar uma coisa para os irmãos. Tinha umas coisas muito legais na televisão. Eu gostava muito de televisão. Minha esposa. Rapaz, tinha uma novela que a gente não conseguia largar esse negócio de novela, sabe? Não estou dizendo que as irmãs veem novela, é isso. Aquela novela, a gente chegava na hora ali, sentava e via aquela novela. Era marido traindo a mulher casando com o filho, era companheira, e nós ficávamos ali, naquele negócio. E aparecia também aqueles bobeados bonitos, né? Aquelas belezas, aquelas poltronas, aquelas mesas, e nós ficamos ali olhando aquela novela, nos deliciando naquelas novelas. E nós passamos aí a nossa
aproximadamente quase uns 2 ou 3 anos vendo novela. Novela é algo saudável? O que você acha? Um dos motivos dos nossos jovens estão tendo atitudes totalmente diversas. O que a palavra de Deus diz sobre o que a televisão está transmitindo. E nós estamos pagando preço, às vezes, de nós estamos sentando à frente de uma televisão e colhendo coisas desagradáveis ao coração de Deus e apropriando daquelas coisas horríveis. Mas uma vez o Senhor falou tão forte no coração, meu coração, conversando com a minha esposinha, nós entramos num acordo. Novela nunca mais. Nós propomos no nosso coração e não ver aquelas porcarias, as nojelas, coisas nojentas. Propomos no nosso coração. E as nossas filhas foram criadas nesse modelo. Nós não vamos vigiar, não. Nós só queremos que vocês proponham no seu coração não se contaminar com estas novelas, que são terríveis, para o nosso entendimento, para o nosso psicológico. E acaba o povo de Deus sendo influenciado por essas novelas. Propomos no nosso coração e louvamos a Deus que os nossos filhos estão firmes na rocha. Eu não estou falando isso por causa da novela, estou. Coisa ruim tem acontecido. O que nós temos proposto diante do Senhor? Certamente são bênçãos que vão interferir no meio do povo de Deus. A nossa proposta diante do Senhor. Eu não quero essas coisas na minha casa. Eu tenho uma filha que casou agora, né? Estou contando esses fatos, irmão, que coisa importante para a minha vida. Ela casou aí esses dias, aí, 2 anos, está fazendo 2 anos. Interessante que quando ele ia namorar lá em casa, ele tem uma poltrona assim, ele sentava com ela do lado, aí os dois ligavam a televisão, aí viam lá algumas coisas, os filmes, repórter e tal, um negócio desse assim. Ok. Aí um dia eu estava deitado, lá no meu quarto, eu estou escutando. Opa. Eu falei, levantei, que barulho é esse? Aí o casal que estava na sala, a Margeri, o namoradinho, estão vendo lá um programa. E esse programa era um programa de uma artista que aos domingos falava sobre samba, não sei nem onde, esqueci o nome dela. Tal, e lá estava tocando um ponto de macumba. Os dois sentados, olhando aquele negócio lá. E um rodava para lá, rodava para cá, e mulher vibrando, e com o negócio na cabeça, e tutum, 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 tutum. Eu falei assim, Senhor Jesus, esse local é santo. Aonde o povo de Deus está é um local santo. Guarda isso no teu coração. E não pode ter interferências malignas nisso. Cheguei lá na sala e falei para ele, meu jovem, irmão, ou você desliga, ou você escolhe um bom problema. Porque macumba na minha casa, de maneira nenhuma. Será que eu fui delicado? O que você acha dele? Não. Será que eu fui delicado com ele? Macumba na minha casa, não. Em nome do Senhor Jesus, desliga essa televisão ou veja um programa melhor. Porque nesta casa tem sacerdote. Nesta casa tem homem de Deus. Eu não vou propor isso dentro da minha casa.
vocês todos que vão se casar. Escolha o melhor para a sua casa. Coisas santas, coisas de Deus, para que depois você não reclame. Sabe por quê? Eu fiz uma proposta no meu coração. O que deve interferir no meu lar deve ser coisas de Deus. Olha, vocês que têm filhos aí, ó, cuidado, tá? Propõe no seu coração, cuidado com o que eles estão vendo. Cuidado. O diabo tem sido sutil. Hoje muitos pais estão chorando que seus filhos desviaram, porque deixaram a sutileza satânica entrar dentro do seu lar. Eu não quero isso para mim. Você quer isso para você? Então proponha no seu coração: na minha casa só entra coisa santa. Amém. Amém. Os meus filhos vão contemplar coisas boas, palavras boas, para honrar o nosso Deus. Qual é a sua proposta, meu irmão? Qual é a sua proposta? Eu espero que cada um de nós esteja pensando nisso. Daniel propôs no seu coração em não se contaminar. Eu proponho no meu coração e a minha família não se contaminar, porque esta proposta agrada o meu Deus. Nada de contaminação. Amém? Amém. Propõe no seu coração. Olha como você e a sua família, a sua casa vão ser felizes. Teve um homem chamado Josué, que ele teve uma proposta que eu levo isso e guardo no meu coração. Eu gosto muito de ler esse texto, né? Josué dizendo lá no final, ele diz assim para o povo de Israel: se eu estiver errado, irmãos, me corrige. Eu não sei quem vocês vão seguir. São os deuses da morrer, esses deuses aí. Mas eu digo uma coisa para vocês, ele falando para o povo de Israel, estou sintetizando. É minha casa. O quê? Ele primeiro falou, que proposta tremenda, gente. Que proposta tremenda de Daniel. Olha aqui, ele está trazendo toda a responsabilidade para ele, falando para o povo: eu vou seguir o Senhor. E a minha casa, aí não depende dele não. Daniel não tinha, ou seja, Josué não tinha condição de tocar no coração da sua família e da sua casa. Mas ele podia realçar a presença de Deus na vida dele. E ele ia conquistar todo o seu povo. Olha que coisa tremenda. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que proposta! Eu e minha casa. Ele, quando falou minha casa, ele certamente estava pensando: eu quero que o meu povo olhe para mim e veja o nome de Deus. Eu quero que a minha mulher e os meus filhos me vejam como homens de Deus. Eu vou tratar eles de acordo com a palavra de Deus. Vou servir os meus filhos e vou sentar com eles e vou falar sobre o poder de Deus. E certamente o Senhor vai modificar toda a minha casa. Quando o homem diz: eu e a minha casa servimos ao Senhor, ele está tomando um compromisso diante de Deus, que toda a sua família vai seguir ao Senhor através da sua palavra. A palavra de Deus nos dá orientações, todas as orientações, todas. E quando eu proponho no meu coração agir com a minha casa de acordo com a palavra de Deus, quero dizer que vai ser desse. Nós podemos estar pensando aqui num fato, né? Nós temos verificado algumas coisas na área de liderança da igreja, que às vezes chegam alguns casais e dizem os problemas que estão passando em termos de relacionamento. Olha aqui, irmãos, está escrito aqui, ó: maridos, quem vai completar? Amai.
Maridos, amai a vossa esposa. Se você propôs no seu coração em obedecer, você vai obedecer a palavra. Eu quero a palavra tomando conta da minha casa. Maridos, amai a vossa esposa. E o que diz também? Mulheres, sejam o quê? Submissas aos vossos maridos. É o que diz a palavra. Nós não podemos andar igual o mundo anda, mas nós temos uma proposta diante do Senhor, que nós vamos seguir de conformidade aquilo que Ele tem falado aos nossos corações, através da sua palavra, e é bênção para cada um de nós e para cada família. Filhos, pais, corrigir o quê? Vossos filhos. Ele dá até uma crônica, né? Algumas coisas que nós devemos fazer com os nossos filhos. Vai corrigir o seu filho? Não corrige com ódio, não. Propõe no seu coração ser carinhoso, mas ser firme, para que amanhã ele não te acuse. Firme. Se puder você acompanhar como eu fiz, eu tinha lá em casa uma varinha desse tamanho, que a palavra de Deus manda. Uma varinha desse tamanho assim. Ela ficava pendurada na porta. Sabe? Eu louvo a Deus que aquela varinha, ela deve ter funcionado umas 2 ou 3 vezes. Mas hoje eu louvo ao Senhor que as minhas filhas estão firmes na rocha. Aleluia. Porque obedecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando o homem tem uma proposta em obedecê-la, é bênção para casa. É bênção para o Filho de Deus. Hoje os psicólogos estão dizendo o seguinte: olha, não vai dar criança não, vai carinho. Hoje os psicólogos dizem o seguinte: olha aqui, olha, quando você dá um aperto no seu filho, pode dar problemas psicológicos. Deixa ele fazer o que quer. Não é isso que as escolas estão dizendo? Ele pode escolher as coisas que eles querem. Deixa a criança. A palavra de Deus diz que a astúcia nasce no coração da criança. E nós, como homens de Deus, que tem proposto obedecer o Senhor, nós vamos fazer como Ele manda. E certamente a nossa casa será uma bênção. Corrija o seu filho. Ele falou até 7:10, vou passar por isso. Não tem problema não. Propõe o seu coração: eu quero seguir a palavra. Quero seguir a palavra. Esses dias quase um carro atropela uma criança. A mãe estava com ele na calçada, os dois conversando, e aconteceu alguma coisa do outro lado. E ele saiu correndo da calçada para a rua. E a mãe gritava: para! Não parou nada. Ele era desobediente. E o carro teve que desviar. Porque aquela voz da mãe não era suficiente para o fazer parar. A criança não pode fazer o que quer, não. Bota no teu coração. Propõe no seu coração: eu quero cuidar do meu filho, eu quero cuidar da minha esposa, eu quero cuidar daqueles que estão debaixo do meu teto, de conformidade à palavra de Deus. Eu quero fazer esta proposta para que amanhã eu não sofra tanto. Senta aí, criança. Tem que sentar. Agora vai. Eu estava numa igreja que eu queria se fala. Estava vendo no partido do pão. A igreja tinha não com os irmãos aqui no alto, ela colocava a mesa na frente dos bancos. Estávamos todos lá, sincronizados com a adoração. Daqui a pouquinho veio uma criança correndo, ela veio correndo, deu uma volta na mesa do partido do pão, ali com os emblemas, e ela puxava a mesa, e a mãe lá no canto fazia assim: shh, neném. E ele voltou
correndo, saiu pelo lado do templo, ele vai para um lado, vai para outro. Menino, vem cá, menino. E nós tomávamos susto porque ele vai derrubar a mesa. A mãe e o pai, eu olhei para o pai, ele olhou para mim. Será que nós vamos ter que levantar e pegar essa criança e colocar no banco? Neném, corrige o seu filho com vara, meu irmão. Aqui, desse tamanho. Eu lembro que uma vez a mamãe falou o seguinte, a mãe das filhas, né? Benzinho, elas desobedeceram outra vez. A minha filha, outra vez. Aí eu chamei as três, eram tudo pequenininhas. Elas lembram isso com muita graça, né? Chamei as três, vem cá, vocês desobedeceram a mamãe. A mamãe já falou, a mamãe já falou. Por que vocês fazem isso? Vocês vão fazer isso? Papai, então tá bom, papai, não vou fazer não, então tá bom. Mas não deu 2 dias, irmão. Já toda vez. Eu não lembro o que foi. Mas era algo que é perigoso. Está em cima da janela. Lá em casa tínhamos uma janela e elas colocavam as perninhas por lá de fora e ficavam penduradas na janela. Poderia cair também. Fazer isso não é grave. Já que vocês não estão obedecendo, hoje eu vou exemplar vocês. Falei, Aurelice, pega a varinha lá. Papai. Pega a varinha, pega a varinha com o papai. Aí ela foi lá, subiu na cadeirinha, pegou a varinha, trouxe aquela varinha, entregou nas minhas mãos. Eu falei assim, olha, o papai vai educar vocês com essa varinha. Talvez hoje vocês não estão entendendo isso, mas eu preciso fazer isso. A palavra de Deus manda eu fazer isso. E o papai vai dar 2 varadinhas no alcance de vocês. Irmão, desse tamanho aqui, ó, a varinha. Qual é a primeira? Sou eu, mas eles vão morar. Aí nós oramos ao Senhor, Senhor, que essa repreensão, elas possam guardar no seu coração, que é importante obedecer, Pai. Orei, não lembro agora a oração, mas eu orei. Em nome do Senhor Jesus, amém. Quem é a primeira? Aí veio a oração, papai, vamos lá, minha filha, levanta a sainha, minha filha. Vai ser uma coisa rápida e objetiva. Mas só que isso aí você nunca vai esquecer. Amém, irmãozinho. Opa, falta uma. Mais uma. Isso, tá aí. Vem cá, Raquel. Não bota a mão assim, não. Vai pegar na mãozinha, vai machucar. Levanta a mãozinha. E foram as 3 assim. Terminou aquele suplício, vamos dizer assim, uma coisa meio diferente. Eu falei para ela, agora vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por esta varadinha. Mas que elas que compreendam que isso foi amor. Amor. Eu na época, irmãos, eu lembro que eu fiquei meio preocupado. Será que minhas filhas vão ter problemas comigo? Mas que nada, irmãos. Elas descansaram um pouquinho, depois veio uma no colo, na outra e tal. E eu louvo a Deus que elas não subiram mais na janela, né? E entenderam aquele mistério de amor que o pai e a mãe têm. A minha proposta é essa, cuidar dos meus filhos. A minha proposta diante de Deus é cuidar da minha esposa. Quantas esposas hoje estão tristes porque o seu marido não ama de conformidade à palavra de Deus, porque ele não colocou essa proposta no seu coração? Quantas mulheres estão frustradas? Estou falando de crentes, fazendo um estudo entre marido e mulher, e uma irmã levanta e diz: aqui, meu irmão, eu quero falar uma coisa para o irmão. O meu marido nunca disse, ô comida boa. O meu marido nunca disse, você está linda. O meu marido nunca me elogia. E ela começou a colocar essas coisas que até eu fiquei envergonhado, porque ele estava lá. E o cabeção estava lá, cabeça boa. Não cuida da esposa de conformidade com a palavra de Deus. Maridos, ama a sua esposa, para que ela seja feliz. Ah, minha mulher é uma encrenca por causa de você. Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos o quê? O homem? Cabeça. Cabeça da mulher. Se a cabeça está boa, a mulher está boa.
Não é assim? Ah, se a cabeça está ruim, a mulher está ruim. E uma mulher levantou o seguinte, mas irmãzinha levantou e disse: ah, irmão, eu sei que o marido é a cabeça, mas nós somos o pescoço, a gente vira a cabeça para onde a gente quer. Eu falei: ah, minha irmã, você está tão errada. Eu quero ver o pescoço virar a cabeça se não tiver cabeça. O pescoço só vai virar a cabeça se a cabeça coordenar, mandar. Então vamos amar a nossa esposa. O que diz a palavra de Deus? Propõe isso no seu coração, irmãos. Amar a nossa esposa, amar os nossos filhos, corrigir os nossos filhos, fazer com que os nossos filhos sejam os nossos amigos, aonde ele pode contar confidências conosco. Anderson, cuide da sua casa. O senhor está mandando falar isso, eu quero falar, não sei por quê. Cuide da sua casa, meu irmão. Uma casa saudável espiritualmente, nós vamos ter uma igreja espiritualmente saudável. Uma casa danificada, vamos ter uma igreja danificada. E às vezes nós perguntamos: Senhor Jesus, por que não há conversão? Porque as famílias estão vivendo em guerra. Marido, ama sua esposa, cuide do seu filho, para a bênção da sua família e bênção para a sua igreja local. Amém? Amém. Vou terminar. Nós tínhamos outras coisas para falar, mas vamos deixar para depois. Eu só quero ressaltar uma coisa, irmãos. Estou me lembrando de um fato muito interessante. Eu quero que os irmãos cultivem isso. Quando eu estava namorando a minha esposinha, que era minha namorada, como nós andávamos juntinhos, era interessante. Eu duvido que a minha esposa descia do ônibus sem eu segurar a sua mão. Eu não esquecia do aniversário dela. Eu sempre tinha uma palavra boa para ela. Sempre tinha uma palavra boa. Lá no meu namoro. Oh, coisa boa, namorar é bom, né? É ou não é? Ninguém fala nada? Hã? Deve ser bom, não. Estou vendo um casalzinho lá atrás. É namorado? Foi casado. Sou namorado? Sou namorado? É bom, né, moço? É bom namorar, não é? Olha lá como é que ele está abraçado com ela. Olha lá. Pode olhar, pessoal. Olha lá, abraçadinho. Está lá abraçadinho com ela. Eu duvido que ele vai sair aqui desse tempo deixando ela para trás. Eu duvido, irmãos. Eu duvido. Vai estar com a mãozinha segurando. E quando ela sorri para ele, ele fala: oh, que sorriso lindo. Não é isso que você fala? É, né? Tá bom. Irmão, às vezes passa 40 anos de casado, a gente esquece de tudo aquilo, de toda aquela ternura, e a gente pensa em nós. Elogia a sua esposa. Fala para ela que você ama ela com atitude. Às vezes passamos anos e mais anos não olhando para a nossa esposa e dizendo: eu te amo, você é preciosa para mim. Não é isso? O seu marido, minha irmã, já falou para você esse ano que te ama? Amém? Amém. São poucos, hein? Vamos cuidar disso, irmãos. Aí, o irmão está dizendo aqui: ainda dá tempo, viu? Vamos lá, nós temos reuniões para terminar. Faça ela sentir segura com isso, meu irmão. Elogie a sua esposa, porque esse é o pedaço que Deus deu para você cuidar. Propõe isso no seu coração, para que a sua igreja seja mais feliz, para que haja comunhão, unidade, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe cada família aqui. Que a bênção do Senhor realmente sobressaia